Numa noite gelada de inverno, um homem se viu preso em um estranho hotel. Ele havia perdido a direção durante uma viagem. Sem encontrar outro lugar para passar a noite, decidiu entrar em um prédio isolado à beira da estrada. O hotel parecia estar deserto, exceto por um atendente velho e de semblante sério, que o recebeu sem dizer uma palavra. O homem, cansado e inquieto, não percebeu nada estranho de imediato. A decoração era antiquada, e o ambiente tinha uma aura de abandono, como se o hotel fosse uma relíquia do passado. O atendente entregou-lhe a chave de um quarto. Sem mais palavras, desapareceu no corredor, deixando-o sozinho. O homem subiu até seu quarto. Assim que entrou, foi invadido por uma sensação desconfortável. O ar estava pesado, e o quarto parecia estranho demais para ser real. Ele tentou relaxar, mas algo o incomodava. Ao se deitar, o silêncio do lugar parecia engolir os sons, até que ele ouviu passos suaves do outro lado da porta. Ele olhou pelo olho mágico, mas não viu ninguém. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ele tentou se convencer de que estava apenas cansado demais. No entanto, quando tentou dormir, algo estranho aconteceu. Uma voz baixa e rouca, como um sussurro, começou a chamar seu nome. "Vem aqui, não tenha medo", dizia a voz. Ele se levantou, mas não havia ninguém no corredor. A porta estava trancada. Ele retornou à cama, tentando ignorar o que acontecia, mas, durante toda a noite, a voz continuava, mais insistente, mais próxima. Na manhã seguinte, o homem foi até a recepção para pagar sua conta e sair. Quando se aproximou do atendente, perguntou sobre o estranho acontecimento da noite. O homem idoso olhou com uma expressão vazia e disse, calmamente, "Este hotel não tem hóspedes. Nunca teve. Você foi o único." O viajante, ainda atônito, olhou em volta e percebeu que o lugar estava vazio. Sem mais palavras, ele saiu correndo e nunca mais se aproximou daquela estrada. Alguns dias depois, ao pesquisar sobre o local, descobriu que o hotel havia sido fechado há décadas, depois de um incêndio trágico. E o pior, os sobreviventes do incêndio nunca foram encontrados, embora o prédio tivesse sido evacuado. Até hoje, algumas pessoas juram ouvir vozes de pessoas chamando por ajuda à beira da estrada. E quem se atreve a passar perto do hotel às vezes vê uma figura pálida observando da janela quebrada. Relatos 2. Uma jovem chamada Isabela decidiu passar suas férias em uma pequena vila de pescadores, afastada das grandes cidades. A vila tinha uma atmosfera tranquila, mas os moradores sempre falavam em sussurros sobre uma lenda local. Diziam que à noite, nas semanas de lua cheia, um velho farol que ficava no alto de um penhasco ganhava vida, atraindo aqueles que se aproximavam, levando-os a um destino desconhecido. Certa noite, decidida a provar que tudo aquilo não passava de um boato, Isabela decidiu subir até o farol. Quando ela chegou à base do penhasco, percebeu que o vento estava mais forte do que o normal e que o farol, que durante o dia parecia apagado e negligenciado, estava brilhando intensamente. Ela subiu pelas escadas do farol. Quanto mais subia, mais a sensação de pressão aumentava. Ao chegar ao topo, algo estranho aconteceu. O vento, antes gelado e cortante, parou. O silêncio era absoluto, como se o mundo ao redor tivesse se desconectado. Ao olhar para o mar, ela viu algo se aproximando das águas escuras. Do fundo do oceano, uma criatura emergiu. Era enorme, com tentáculos longos e uma cabeça monstruosa. Seus olhos estavam fixos em Isabela, e ela sentiu um peso imenso em seu peito. Era como se o próprio mar a estivesse observando. O farol começou a brilhar com mais intensidade, como se estivesse chamando a criatura, ou talvez chamando-a para o próprio fim. Isabela tentou descer rapidamente, mas a escada do farol estava se distorcendo, os degraus se transformando em uma massa pegajosa. Quando finalmente conseguiu alcançar o chão, ouviu uma risada baixa, vinda de trás dela. Ao virar-se, não havia ninguém. Porém, uma sombra se projetou sobre ela, maior do que qualquer ser humano. A sombra a envolveu, e em um instante, ela desapareceu. O que restou foi o farol, que continuou a brilhar, como se nada tivesse acontecido. No entanto, no dia seguinte, os pescadores encontraram uma mensagem gravada nas pedras perto da costa. "Ele sempre está esperando.
Relatos 3. Em uma pequena cidade, onde todos se conheciam, existia uma casa que ninguém ousava visitar. Ela estava abandonada há mais de 50 anos, desde o misterioso desaparecimento de uma família inteira que vivia lá. Durante todo esse tempo, a casa ficou coberta de musgo, com as janelas quebradas e a porta trancada. Mas, estranhamente, ninguém nunca havia se atrevido a derrubá-la. A história que rondava a cidade era aterradora. Diziam que a família havia sido possuída por uma entidade sombria que morava na casa, e que a entidade continuava a atormentar qualquer um que tentasse morar no local. Muitos tentaram, mas todos acabaram indo embora em poucas semanas, deixando para trás pertences uma sensação de medo profundo. Numa noite de outono, um jovem chamado Lucas, cético e corajoso, decidiu desafiar os rumores. Ele entrou na casa, armado apenas com uma lanterna e a confiança de que tudo não passava de superstição. À medida que explorava, o cheiro de mofo e o som de madeira rangendo tornaram-se mais intensos. Ele subiu até o segundo andar e entrou no quarto principal, onde a família tinha sido vista pela última vez. No centro do quarto, uma cama velha estava coberta por uma colcha rasgada. Ao se aproximar, a lanterna piscou. Foi nesse momento que ele sentiu algo frio passar por seu pescoço. Quando se virou, viu uma sombra esquelética, com olhos negros e vazios, observando-o. Antes que pudesse reagir, a sombra se materializou e o agarrou com força, arrastando-o para a parede. Ele sentiu uma pressão sobre seu peito, como se estivesse sendo esmagado por uma mão invisível. Com um esforço desesperado, Lucas conseguiu liberar-se e correu escada abaixo, mas a casa parecia mudar à medida que ele avançava. Os corredores ficavam mais longos e as portas desapareciam. Ele começou a ouvir sussurros, como se a casa inteira estivesse falando com ele, perguntando-lhe o que ele queria ali. Ao finalmente sair pela porta, ele estava suando frio e tremendo. Mas o mais perturbador foi o que ele viu. Uma silhueta da família desaparecida estava de pé na varanda da casa, observando-o. Seus olhos estavam fixos nele, e ele soubera naquele instante que nunca mais poderia se afastar. A casa o havia escolhido. Ninguém jamais soube ao certo o que aconteceu com Lucas, mas, alguns meses depois, a casa foi destruída por um incêndio misterioso. As cinzas foram espalhadas pelo vento, e tudo o que restou foram as ruínas e o eco das risadas sombrias nas noites de tempestade.